Então, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero continuar falando acerca de Zaqueu, mas agora pelo oitavo mandamento. Por que eu faço isso? Se Jesus fosse americano, a gente estaria discutindo aqui as emendas, se fosse brasileiro, a Constituição brasileira, mas ele era judeu, então as águas que ele e os circunstantes estavam submersos eram a lei e os profetas. Então era isso que ele conversava, discutia, e não se pode falar de outra coisa a não ser isso. Vamos lá. Há uma dificuldade muito grande para entender Jesus enquanto judeu, e isso nos impede de ler a história como realmente é. Pensando no oitavo mandamento, a gente vai entender o seguinte: não furtarás. A ideia aqui, adjacente, não é somente pegar alguma coisa. A ideia aqui é não furtar a alma, não é? E alma, para eles, era sangue. O que é sangue? Produção. Era você se apropriar não somente de um objeto, como se fosse, sei lá, um carregador, mas era você se apropriar da produção. Aqui no Brasil, por exemplo, culturalmente nós não entendemos como produção intelectual trabalho. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo, a gente não entende muito bem como trabalho. Se fosse um bolo ou um sapato que eu estivesse fazendo, a gente entende, porque é tangível, não é? Nós entendemos como trabalho. O trabalho intelectual, a gente tem uma relação um tanto quanto estranha. Contudo, Deus regula exaustivamente, falando de líquidos, falando de sólidos, falando de tempo, falando de salário. Ele chega ao absurdo de dizer o seguinte, que você não deve nem deixar para outro dia o salário do trabalhador, porque haverá sanções para você. Interessante dizer que em Êxodo 22, Moisés diz claramente que quem furtar uma ovelha paga 4, quem furtar um boi paga 5. A ideia aqui é o seguinte: o boi é o animal que tem mais sangue. E do boi você tirava comida, porque ele fazia os sulcos da lavoura. Do boi você comia mesmo a sua carne, e do boi você também tirava a comida espiritual, porque era do boi que você usava para o sacrifício dos sacerdotes, e espiritualmente eles entendiam que a comida via da ratificação das expiações feitas pelo sacerdote. Toda vez que o sacerdote ou os sumos sacerdotes iriam se apresentar, o animal que respondia por eles era o boi, porque tinha mais responsabilidade, representado pelo número, pela quantidade de sangue que se extraía desses animais. Assim a gente vai entendendo que Zaqueu é naturalmente um homem totalmente alienado às coisas espirituais, viciado no lucro indevido, treinado a extorquir, vendo isso somente como uma prática comum dos seus dias. A gente está falando de Roma também, o mundo romano, totalmente viciado e praticado nisso, todo mundo comprado, isso comprava todo mundo. E você estava agora diante de alguém que entendia a lei a pé da letra. E foi dito para ele, no caso Jesus, né? Ele estava ali como mestre, e olha o choque de culturas. Foi dito, ele estava ali para ensinar. A gente tem que ler aqui uma das coisas que se falava acerca de Jesus, é que ele era o mestre. Mestre de quê? Mestre da lei. E a lei dizia que não se deve aceitar peitas, porque ela cega. Então, de forma que você está diante de um homem cego, totalmente alienado na escuridão, porque a corrupção é isso, ela aliena você, você vive o mundo sozinho. Aquele que é corrupto, ele não consegue ter o senso de consequência, ele não consegue ver depois, ele não consegue entender que aquilo que ele faz volta. Zaqueu era um chamado vende-pátrias. A gente está na época da Copa do Mundo, seria o mesmo. A ideia seria a mesma de um zagueiro em uma oitavas ou quartas de finais entender que deve jogar, fazer um gol contra simplesmente porque o time, sei lá, do México, da Argentina, lhe ofereceu
100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. A ideia era essa, eu por mim mesmo e acabou. Não interessa o choro de todo mundo, não interessa. O negócio é meu ventre. A questão sou eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Esse é o espírito. Se você achar que isso é bem parecido com o que você está vendo, é porque nós brasileiros estamos encerrados nessa maldição. E o interessante é que você consegue ver claramente que no texto de Moisés, a precação divina, a maldição divina, a ira divina vem em forma de dívidas. Não é? Quem pegar um vai pagar 5. Vai pagar 5 de quê? Vai pagar 5 do animal e de tudo aquilo que ele produz. Essa é a ideia. Então, essa cegueira espiritual, não é, tida pela lei, primeiro dita a Moisés por Deus e depois ensinada por Jesus Cristo, diz claramente que a corrupção ela cega, ela causa afastamento, ela cria fossos entre os homens. E é o que a gente está vendo, né? Não é a injustiça social tão condenada na lei, nos profetas, ela vem pela corrupção, ela vem pelo furto. Interessante dizer que quando você vai ler o livro de Ezequiel, está claro que quando ele fala de Sodoma e Gomorra, a gente acha que a destruição de Sodoma e Gomorra se deu por conta de pecados sexuais. Não. Ezequiel vai dizer claramente que foi por causa da injustiça social. Não é? Israel, Deus dá cabo de Israel por causa da injustiça social. Eles chegaram a um ponto de estarem se escravizando a si mesmos. Então, assim, nesse ponto é que Jesus chega e esclarece as coisas. Chega na vida de Zaqueu e esclarece as coisas. E ele se corrige do seu erro, ele contempla a luz e vê que não dá para viver dessa forma, não dá para ser assim, não dá para ter vida sem contemplar o outro. Em última análise, o que Jesus extermina é o egoísmo, abre ele como uma britadeira, quebra o coração, quebra o egoísmo, quebra as cascas que afasta Zaqueu da realidade de que todos fazemos parte de todos, e ele é reconciliado novamente a um corpo, não é? E ali ele constrói também essa coisa muito grande que se chama igreja. Interessante a gente dizer isso porque o amor uns aos outros passa pela declinação dos nossos próprios interesses, das nossas próprias corrupções, a fim de que a gente pense no que na nossa vida pelo outro, entendendo que aquilo que eu faço tem que ter e vai ter uma reverberação lá, e aquilo que ele faz lá vem aqui. Não adianta eu entender que o problema social é um problema que está longe de mim, é um problema que está perto de mim. Esse é a questão. E por último, existe uma coisa implícita no texto que chega a me dar calafrios. A gente aqui no Brasil, a gente entende subliminarmente que não há solução para o corrupto. Eu não me sinto motivado, honestamente, eu não me sinto motivado a orar por político. Eu não me sinto bem orando por eles. Mas os circunstantes naquela situação também falaram a mesma coisa. Caramba, ele é um vende-pátrias, ele é mau. Contudo, a nossa situação terrível que nós estamos a viver, e quanto mais você estuda, você vai ver que a coisa é terrível, porque as bases do Brasil foram bases malvadas, e por mais que tentem esconder, não tem como. O Cais do Valongo mostra isso, o tráfico negreiro mostra isso, a opressão aos índios
mostra isso, os estupros, as favelas, enfim, até hoje o tráfico de gente, de órgãos mostra isso. Então, por mais que você e eu, a gente não acredite, a gente precisa crer no poder de Deus. E nesse exato momento em que eu faço esse vídeo, honestamente, eu não pensava assim. E me vem a revelação de que é preciso, dói na própria carne, mas é preciso orar e crer que Deus pode iluminar os olhos de homens corruptos, mas que por algum motivo estão no poder. E no momento que a gente faz isso, a gente entende uma coisa muito perversa e que dói, que corta na própria carne, que na verdade eles nos representam. Jesus não tinha escrúpulos para falar uma geração má e adúltera a censurar o povo. Então assim, a oração a Deus é algo tão sublime, mas tão tido ultimamente como algo tão superficial. É isso que pode nos dar uma luz de esperança a entender que assim como foi com Zaqueu, Deus possa, e só Ele pode, iluminar os olhos do coração de homens que estão passando, por exemplo, nesse exato momento, a pele do veneno, como eu fiquei sabendo hoje. E quando a gente olha para Ciro, não é? A gente vê claramente que isso pode acontecer. E uma das coisas que permitiu a construção do templo, que fez com que a gente tivesse metade do material que a gente tem hoje para estudar acerca dos evangelhos, foi a designação de Ciro face aos judeus da época de Esdras e Neemias. Então assim, eu confesso que é muito difícil para mim orar por esse presidente, por esses presidentes, não sei quando esse vídeo vai ser visto, hoje é o Temer, orar por esse congresso é muito complicado, não pensava nisso, mas nós não podemos esquecer do que aconteceu a Ciro e aos judeus e entender que Deus tem nas mãos o coração dos reis. Então que isso sirva de lição, incentivo e esperança, porque a injustiça social não pega somente ao garoto que está na favela. A bala que está lá, o fuzil 762, chega em lugares que a gente nem pode imaginar. Então assim, que isso possa nos ajudar a ter um pouco de esperança. Amém e amém.